Todos nós desejamos ter uma vida feliz e produtiva, mas parece que muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço por essa busca. Por isso, separei 4 lições poderosas que a história e a filosofia podem nos dar para aprendermos a ter uma vida melhor. Fica a dica! Essa primeira lição pode parecer um pouco dura, mas entenda de uma vez por todas, você não é especial. Na verdade, nenhum de nós é especial. E eu falo isso com todo o cuidado e com todo o carinho do mundo. É claro que temos pessoas ao nosso redor que nos amam e que se importam conosco, e logicamente para essas pessoas nós somos especiais. Mas pense bem, existe mais de 7 bilhões de outras pessoas que estão nessa mesma condição, com familiares e amigos que também lhes amam e lhes consideram especiais. Na verdade, independente de nosso nascimento, de nossa condição bancária ou de nossos talentos físicos e intelectuais, o futuro não está pronto. Você ainda tem que se provar. A conquista, o sucesso, o que quer que isso seja, e a felicidade somente vem por meio do esforço. Jean-Paul Sartre já apontava essa ideia quando argumentava sobre a existência e a essência. Nós, seres humanos, primeiro existimos e somente depois, com a nossa caminhada de vida, alcançamos a nossa essência, ou seja, o que nos tornaremos de fato. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Esse é o primeiro princípio do existencialismo e me parece ser um princípio bem poderoso. Então, meu amigo, minha amiga, você pode ter nascido em berço de ouro, pode ter muito dinheiro, ou muito talento, ou muita inteligência, mas se você ficar parado no lugar sem fazer nada, terá uma vida amarga. E se você se considera pouco dotado intelectualmente ou fisicamente, com poucos recursos ou sem grandes motivações, transforme essas questões em resiliência e foco, pois o esforço parece ser muito mais efetivo do que a presunção de um destino pronto. Uma segunda lição importante é a seguinte: nada na vida que realmente vale a pena vem sem esforço, dedicação e uma boa dose de sofrimento. Não estou fazendo aqui uma apologia ao sofrimento, mas pense bem, todas as grandes vitórias da sua vida, todas que necessariamente fizeram algum sentido, vieram acompanhadas de uma boa dose de esforço, dedicação e sofrimento. Não existe atalho, não existe receita de bolo, não existe caminho fácil. Quem já abriu uma empresa sabe muito bem disso. Quem já fez uma graduação, um mestrado, um doutorado também sabe muito bem o que é isso. Quem conseguiu um bom emprego depois de milhares de e-mails e entrevistas, idem. Quem passou em um concurso público e teve que estudar meses ou anos a fio, também sabe sobre isso. Faça um rápido exercício. Resgate o que seria para você a sua maior vitória e analise quais foram os investimentos em esforço, dedicação e sofrimento que você fez. O filósofo Friedrich Nietzsche sempre argumentava que o caminho para o sucesso é árduo e cansativo, mas que vale muito a pena e que a vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. O problema, como bem colocou o filósofo Mário Sérgio Cortella, é que estamos formando uma geração que não tem ideia de esforço e confunde desejos com direitos. Por isso nós temos que ter muita cautela, principalmente na nossa vida. Uma terceira lição poderosa diz respeito ao poder da gratidão. Uma pesquisa recente identificou que as pessoas gratas tendem a ficar menos doentes, são mais resistentes ao estresse e às pressões do dia a dia e possuem relacionamentos mais duradouros e satisfatórios e apresentam um grau de felicidade muito maior do que a maioria das pessoas. Isso acontece porque as pessoas que exercitam a gratidão valorizam muito o que possuem e não ficam alimentando desejos ou inquietações sobre aquilo que não está ao seu alcance. A gratidão está presente na base antropológica original de todas as culturas. Marcel Mauss, por exemplo, e depois Levi Strauss, descobriram que as regras da reciprocidade, base da gratidão, são o alicerce da vida em sociedade. Quando recebemos uma graça ou algo que enxergamos dessa maneira, ficamos automaticamente vinculados e emocionalmente abertos com o agente daquela graça, seja esse agente uma pessoa, um sentimento de espiritualidade ou um fenômeno da natureza. Ao nos alinharmos com esse sentimento, ficamos menos ansiosos e mais preparados para os problemas cotidianos. A quarta e última lição que eu identifiquei para você também pode não ter um doce muito agradável, mas acontece que eu, você e todos nós, os mais de 7 bilhões de pessoas que existem atualmente no mundo, todos nós, sem exceção, um dia morreremos. Aqueles que tiveram sucesso, aqueles que não tiveram, os felizes, os infelizes, os bonitos, os feios, os motivados, os desmotivados, aqueles que usaram filtro solar e aqueles que não usaram. A cada minuto que passa, temos 1 minuto a menos de vida. Pode parecer fúnebre esse pensamento, mas fugir dele não vai fazer essa realidade universal ser desfeita. Agora, o entendimento de que um dia a nossa vida terá um fim
pode dar uma perspectiva muito interessante sobre o que acontece no nosso dia a dia. Primeiro, porque nos alerta de que muitas vezes o caminho é mais importante do que o ponto de chegada. Segundo, porque pode nos dar um indicador importante sobre como fomos felizes em nossa vida. Aristóteles comentava que somente no final da vida poderíamos mensurar de forma adequada se fomos felizes ou não. Se a vida valeu a pena ou se foi somente um jogo recheado de erros. De fato, a maneira que você encara a morte diz muito sobre como você encara também a vida e essa caminhada. A enfermeira Bronnie Ware escreveu um livro bem interessante chamado Antes de Partir. Nesse livro, Bronnie comenta que a maior parte dos pacientes tinha queixas comuns, como não ter vivido a vida que desejava, mas aquela que os outros esperavam dele, ter trabalhado muito, não ter tido mais coragem de expressar os seus sentimentos, ou não ter estado mais perto dos seus amigos e familiares. Nada me tira da cabeça, por exemplo, os últimos dias do Steve Jobs, um dos maiores gênios da nossa época e um dos grandes pilares da cultura digital de hoje em dia. Jobs era bilionário, era extremamente reconhecido pelos seus feitos, admirado por uma legião de fãs fanáticos, mas os seus últimos dias foram tristes e com reflexões voltadas para sua família e o tempo perdido que não poderia ser recuperado. Talvez nesse momento o pensamento de Paulo de Tarso seja o mais desejado e ressignifique ainda mais toda essa caminhada que nós temos ao longo da nossa vida e que acaba com esse fim que é universal. Um grande abraço e até a próxima esquina.